Olá, irmãos. Espero todos estejam bem. Estamos aqui novamente para retomar o Gênesis. Existe algo dentro de mim que fica rodeando a criação do ser humano, a experiência no paraíso e a queda, o advento do pecado original. Porque eu tento até evitar ir a esses temas, mas algo me corrói o peito, como que dizendo, é preciso falar. E quando eu olho essa experiência no paraíso, eu vejo a grandiosa bondade de Deus. Fez o homem à sua imagem e semelhança, deu-lhes algo de muito nobre que havia no próprio Deus, a inteligência e a vontade, e respeitou essa criatura até as últimas consequências. Não interferiu, não disse, eu criei você, então você vai ter que ser assim. Já falamos disso em outro vídeo. Então, esse ato, depois, o problema é quando Deus faz o jardim, coloca o ser humano no jardim e pede apenas uma coisa: não comer do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que dele comessem, morreriam. Foi dito o que aconteceria. Então, nesse ponto, há algo de muito interessante. Bom, eu vou tentar ser breve e tentar me expressar de maneira simples a respeito desses pontos. E o outro ponto interessante é o diálogo da serpente com o ser humano, que para mim desencadeia muita coisa, porque a serpente, ela tenta interpretar o que Deus disse. Vamos lá. Então, pano de fundo, sabemos, né, desde já. Existe uma questão que nós devemos cuidar, que é com as interpretações que fazemos das Escrituras. Porque às vezes certas interpretações, ainda mais se observarmos o nosso mundo, né, onde todo mundo tem algo a dizer a respeito da Bíblia. Estou eu aqui também, então posso ser muito bem, ter a orelha puxada, se falhar, se disser algo indevido, e o que é indevido é culpa minha, o que é devido é graça de Deus. Mas há muito problema de interpretação por tentar interpretar a sua maneira sem querer se submeter à maneira de Deus. Bom, primeiro ponto, Deus criou o homem e a mulher, coloca-os no jardim que foi plantado pelo próprio Deus. E lá o Senhor diz, como de todos os frutos, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Não houve nenhuma mentira aí, não houve nenhuma enganação, não foi dito nada para assustar. Foi dito a verdade. Bom, posteriormente, muitos pararam para se perguntar o que é que Deus estava fazendo para colocar essa árvore ali. Sabia que o homem ia comer e etc. Toda essa discussão a respeito de o que é que a árvore da ciência do bem e do mal estava fazendo ali. Como se Deus colocou para poder
fazer testes. Não colocou para fazer teste porque ele disse, olha, aquilo dali, quando vocês comerem, se comerem, vão morrer. Vai desencadear algo que vocês não vão gostar. Mas eu quero chamar atenção para um outro aspecto e que vem posteriormente. Acho que o pecado original faz a gente julgar esse episódio do Gênesis. Deus, vamos dizer, colocou 100 árvores ali. Proibiu-os de comer apenas uma. Não foi pedido muito, não foi pedido nada impossível. É árvore como as outras árvores, é fruto como os outros frutos. Simplesmente aquela dali não. Mas o que é que acontece? Minha mãe costuma dizer, quem tudo quer, tudo perde. É um ditado antigo, um ditado popular antigo. E nesse momento, nós vemos justamente isso. O homem que tinha todas as árvores, todo o jardim, tudo para desfrutar, desejou aquilo que ele não tinha, achando que talvez, se tivesse aquilo, seria completo. Essa é uma interpretação também posterior, não houve nada disso na boca de Adão nem de Eva. Mas traz à tona também a questão de que somos seres faltantes. Talvez tenhamos nos tornado, olha a questão da interpretação de novo, esse ser faltante, esse que acha que se tiver tal coisa vai completar algo em si, mas Deus não fez o ser humano faltante. Deus apenas disse, aquela dali não. E já falamos também que isso porque a árvore era boa, mas era inadequada para o homem, como tantas ervas são inadequadas, como tantas coisas continuam sendo inadequadas. E aquela era, e ele tinha tudo, mas foi levado a querer o que ele achava que lhe faltava. Se eu tiver essa árvore, se eu tiver esse fruto, só me falta esse fruto, todos os outros eu já tenho. Só me falta esse, eu serei completo. E essa ganância, essa usura, essa gula, acabou levando a perceber que perdeu tudo. Outro momento, quando há o diálogo entre a serpente, a mulher e o homem. Veja, Deus é verdadeiro. Deus disse expressamente o que o homem não deveria fazer, e repito, não foi pedido muito, não foi pedido nada impossível, não foi um heroísmo. Mas a figura da serpente, ela traz justamente o problema da interpretação. A interpretação que tenta colocar na boca de Deus palavras que Deus jamais disse e transformar Deus no enganador, sendo que, na verdade, a enganadora é a serpente. Minar a reputação, vamos dizer assim, divina
minar o status divino, minar a confiança divina apenas por um exercício de interpretação. Então você tem um ser enganador enganando duas pessoas e atribuindo e colocando Deus como sujeito enganador. Então, quem engana quer transformar aquilo que é veraz numa mentira. Aquilo que não existe por si, foi criado, quer transformar aquele que sempre existiu numa fantasia, numa ilusão, numa enganação, num ser sem existência. E o ser humano, deixando-se levar pelo enganador, experimenta do fruto e vê acontecer o que ele não esperava. Aí sim, ele se tornou de fato faltante. Aí sim, ele se tornou de fato incompleto. Aí sim, ele se tornou um carente de conhecimento e de querer saber mais, para simplesmente não aceitar aquilo que já foi estabelecido, de procurar verdades virando as costas para a verdade. De colocar no lugar de Deus tantas coisas, figuras, fantasias absurdas, simplesmente para não reconhecer o Criador. Bom, então a serpente interpreta, ela coloca nas palavras de Deus coisas que Deus jamais disse. E tenta fazer com que Deus seja um enganador, que Deus seja alguém que não disse exatamente, porque tinha medo. E quando o homem e a mulher experimentam do fruto, e Deus depois aparece para lhes perguntar, nessa situação ainda de paraíso, eles apenas contam os fatos. A serpente me disse isso, a mulher disse isso, eu digo isso, nós fizemos isso. Não acho que houve interpretação nenhuma na narrativa de Adão e Eva. Eles disseram o que aconteceu, a sequência dos fatos. Mas, se esse marco da introdução do pecado original no gênero humano traz alguma coisa, é reforçar de que Deus é que é o responsável por tudo o que aconteceu. É ainda ouvir a serpente transformar em enganador aquele que é veraz, entende? E nós fazemos isso, né? Ao longo da história humana, muitas vezes. Por que Deus
colocou aquela árvore lá. Como se Deus não pudesse, como se por si só aquela árvore tivesse que estar no lugar conforme a determinação do homem. Ao invés de expressar gratidão pelos 99% que Deus colocou em sua mão, passa então a acusar Deus por uma árvore, por terem comido um fruto, pela consequência disso, que foi avisado anteriormente, de que Deus colocou ali justamente para que o homem comesse e pecasse. Como se Deus fosse um zombeteiro. Quando eu vi essa passagem, meus amigos, o que mais me chamou a atenção foi a ingratidão. Jesus depois diz: vós que sois ingratos e maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, imagine o Pai do céu, né? Porque que ingratidão. Primeiro, Deus te cria com a dignidade que nem outro ser teria a coragem de fazer. Porque, como eu já falei em outro vídeo, é preciso ser muito Deus para dispensar tão generosamente inteligência e vontade e respeitar essa criatura da maneira como ele respeitou. É preciso ser muito Deus, porque nós, com certeza, tentamos interferir nas escolhas dos nossos filhos, dos nossos queridos, não é? Depois, nós não soubemos olhar para essa generosidade e nos tornar gratos. Nós temos tudo de que precisamos. Não é a grama do outro que nos falta. Não são as coisas dos outros que Deus estabeleceu tudo de maneira plena. Mas porque não temos algo, nós nos voltamos contra Deus, achando que se eu tiver aquilo, seja dinheiro, seja o que quer que seja, eu serei completo. E aí se torna mais incompleto ainda. O ser humano foi ingrato, foi mal agradecido. E o pecado original, por sua vez, de todas as coisas que nós podemos extrair, mais do que veio o trabalho, o suor, a dor de parto, a morte, etc. Ele mancha a nossa interpretação naquilo que se refere ao Senhor Deus. Porque muitas vezes nós agimos como uma serpente, querendo que Deus seja o enganador, querendo que dizer o que ele deveria ter feito e como deveria ter feito, que no jardim que ele fez ele não poderia ter feito isso,
que na criatura que ele criou, ele não poderia ter feito aquilo. E não vemos a maravilha pela qual nós deveríamos ser infinitamente gratos. Então desse drama aí do Gênesis, é preciso cuidar da nossa interpretação, porque essa interpretação, meus amigos, ela pode estar a serviço do tentador. Veja, acabo de lembrar de outro episódio, né? A serpente tenta Adão e Eva, deturpando as palavras de Deus, fazendo que Deus seja um ser suspeito, enganador. E quando Jesus é tentado, o diabo também exerce sua tarefa de intérprete das Sagradas Escrituras, afirmando coisas que, embora verdadeiras, só mesmo pela sabedoria divina você ser capaz de refutar e recusar, porque ele usou palavras dos Salmos, ele usou verdades para tentar levar Jesus a um erro. E muitos hoje poderiam ainda pensar, ou talvez pensem, né? Mas será que não é? Viu crucificado porque deixou? Por que deixou o próprio filho ser crucificado? Porque não interferiu nisso? Mandaria os anjos para não arranhar o pé em alguma pedra, e no entanto fizeram o que fizeram com ele durante a agonia da paixão e morte. E nesse ponto, Jesus é que mostra qual é a verdadeira interpretação que se deve fazer. Amém.